Boa noite, meus queridos e estimados alunos do segundo período de Pedagogia da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Estamos mais uma vez com vocês na noite de hoje, dando continuidade da forma que é possível e a única forma viável, considerando o contexto em que nós nos encontramos atualmente, né, em pleno cumprimento de quarentena em função de uma pandemia que atingiu todo o mundo, né, não só a cidade de Penedo ou o estado de Alagoas ou o Brasil, né, como muitos estão levantando teorias da conspiração a respeito dessa questão da pandemia, mas o problema está estabelecido e coube à instituição, né, procurar os caminhos que fossem mais viáveis para que nós pudéssemos atenuar, né, aplacar as consequências danosas para o nosso estudo, né? Então, a forma que está sendo utilizada pelo mundo inteiro na questão do ensino superior é os instrumentos virtuais, né? Então, nós passamos, desde o dia 23 de março, a utilizarmos esses instrumentos, essas estratégias, né, para darmos continuidade aos nossos estudos, lembrando, né, que não é uma educação à distância, nós apenas estamos utilizando os instrumentos atualmente disponíveis para que a gente possa, de alguma forma, manter um contato direto com vocês e, ao mesmo tempo, cumprir a quarentena em casa. Então, nós, professores, estamos trabalhando em home office, né, usando a estratégia de aulas remotas. Que aulas são essas? Diferente da educação à distância, que o objetivo geral é que o ensino se dê totalmente em plataformas virtuais. As aulas remotas, elas diferenciam porque a gente apenas utiliza os equipamentos, né, para estreitarmos o contato com vocês, diferente de alguns cursos à distância que não tem qualquer contato do professor, não é, do tutor, na verdade, que em educação à distância, nós veremos, inclusive, a legislação de educação à distância mais à frente, né, mais lá para o final desse período. Mas o termo técnico, para o que nós entendemos que é o professor, é o tutor, não é, em educação à distância. Nós não somos tutores, nós continuamos professores, porque o curso ele está atravessando, através de instrumentos virtuais, essa pandemia, que é uma situação totalmente emergencial, não é, totalmente temporária, não é, ela não vai ficar, ela não vai perdurar. Não é? Então, feitos esses esclarecimentos adicionais, a gente parte. O tema que eu trago hoje para vocês é uma introdução ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação, inclusive, que ela é anterior à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né? Ela é de 13 de julho de 1990 e a nossa LDB é de dezembro de 1996. Então, é uma legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho
de 1990 é uma legislação que antecede mesmo a nossa LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já garantindo esse direito para as crianças e os adolescentes. Como nós já havíamos discutido de forma presencial, em sala de aula, em alguns outros temas da nossa legislação, o direito à educação é um direito, como eu já falei para vocês, subjetivo. Então, que tipo de direito subjetivo é esse? É aquele que, se for sofrer ameaça de violação ou mesmo a violação, ou ele lhe for negado, né? A violação implica a negação do direito. Você pode recorrer imediatamente aos órgãos do Poder Judiciário para garantir para você esse direito, para você e para os seus filhos, né? Então, isso é um direito subjetivo, como é também a saúde, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito ao lazer, à cultura. Todos esses são espécies de direitos subjetivos, aqueles que, se forem negados ao cidadão ou violados por alguma forma, ele pode recorrer ao sistema do judiciário na tentativa de garanti-lo. Então, a gente vai conversar, vai bater um papo hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e quais as implicações dele para a educação no ambiente escolar, né, na educação como um todo. Então, a Lei 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, com o apelido carinhoso de ECA, né, ela surgiu em 1990, como eu já disse a vocês, e é uma norma que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. É bastante famosa, como todos vocês já têm conhecimento ou já vasculharam ela pelo menos uma vez, acredito, principalmente os que já atuam no meio educacional, né? Ela é também famosa no mundo inteiro, né? Porque ela é uma lei de grande amplitude nos seus preceitos, nos seus conceitos e pela forma, principalmente, como ela protege esses indivíduos que são sujeitos de direito, né? A criança e o adolescente. E por que o Estatuto foi criado? Para que ele foi criado? Né? Na década de 70, e eu acredito que vocês possam já ter visto esse assunto em História da Educação ou Introdução à Educação Infantil, vocês encontram também essa parte histórica. Então, em 1970, na década de 70, mais ou menos, surgiu uma legislação no Brasil que chamava Código de Menores, né? Uma lei de proteção aos menores, na época era a nomenclatura que se usava, né? Código de Menores, e essa lei veio para dar proteção a esses indivíduos, mas, na verdade, essa proteção ficou no campo teórico, né? No campo do querer fazer, né? De acordo com o seu primeiro artigo, ele dispunha sobre assistência, né, proteção e vigilância a menores de 18 anos nas chamadas situações irregulares, né, o que a gente hoje chama de vulnerabilidade social. É um conceito que se tem, conceito atualizado do que eles chamavam antigamente de situação irregular, hoje nós chamamos de situação de vulnerabilidade social.
aquelas crianças e adolescentes que são oriundas de famílias desestruturadas, não é? E famílias desestruturadas é o que mais nós temos hoje como clientela na educação, principalmente na educação pública e de periferia, não é? Sem demérito algum às comunidades periféricas, mas é uma realidade que nós vivemos, né? E essa lei, esse Código de Menores, ele foi fruto de uma época autoritária, porque ele surgiu em meio à ditadura militar que foi instalada no Brasil a partir do golpe de 1964. Então, o Código de Menores veio a ser publicado na década de 70. Então, nós estávamos em pleno regime ditatorial. E por isso, de acordo com o entendimento da época, o menor em situação irregular era aquele que se encontrava abandonado materialmente, ou seja, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou era autor de infração penal. Esse era o conceito que essa lei, o Código de Menores, trouxe, né, a partir de 1970. E por esse conceito, nós podemos perceber que não há diferenciação entre o menor infrator e o menor em situação de abuso, né? O que uniformiza o afastamento deles da sociedade. Em outras palavras, traduzindo, o Código de Menores objetivava apenas a punição dos menores infratores. Não é? Ele é diferente do Código de criança e adolescente que nós temos hoje em dia. O código, o objetivo maior do ECA hoje em dia é realmente essa proteção integral a esses indivíduos que são carentes dessa proteção, porque muitas vezes lhe falta a proteção daqueles a quem legalmente caberia. Por exemplo, falta o pai, falta a mãe, ou faltam os dois ao mesmo tempo, né? A criança é criada por uma avó, por uma tia, por uma madrinha, por um padrinho, né? Então, hoje o nosso código, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa essa proteção integral a esses indivíduos que são sujeitos de direitos segundo a nossa Constituição Federal, o que não acontecia, né, com o Código de Menores. Primeiro, pelo conceito que eles tinham de quem é o menor, né, e quais são as necessidades desse menor. E aí, de lá para cá, depois do Código de Menores, nós tivemos em 88 a nossa atual Constituição, a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E essa sim, com o advento da Constituição em 88, difundiu-se, né, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Né, esses ideais que a gente vem trazendo eles na discussão de direitos humanos desde a Revolução Francesa, né, que instalou e difundiu para o mundo todo esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Além, trouxe também a Constituição de 88, o fomento à participação popular, né? Como fruto dos movimentos sociais que realmente defendiam seus direitos, nasceu, então, nesse bojo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reúne normas para garantir a tão sonhada proteção a esses indivíduos. E a gente pergunta, né, nessa altura do campeonato, qual é a importância do ECA para que efetivamente a gente consiga
proteger o menor, esse não é um termo mais utilizado tecnicamente, a criança e o adolescente, né? Então, a Constituição estabeleceu, primeiramente, que a família, a sociedade e o Estado como responsáveis pela formação e a estruturação dos indivíduos, né? E isso a gente encontra no artigo 227 da Constituição Federal, que eu vou pegar aqui para reproduzir para vocês. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam vocês a carga de responsabilidade que se tem, né, principalmente as autoridades constituídas, que se tem apenas nesse artigo da Constituição. É muita responsabilidade, né? E como operacionalizar essas responsabilidades em cada ente da federação, ou seja, nas 3 instâncias governamentais, União, Estados e municípios, né? Então, no ECA, assim como todo o regimento da educação, que é a LDB, nós encontramos todos os conceitos necessários, quais os órgãos que formam a rede de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Encontramos também quais são os deveres, os poderes e os deveres desses órgãos, né? Cada um dividido com sua carga de responsabilidade, com os seus direitos e os seus deveres, né? Assim também como direitos e deveres dos familiares, das instituições de ensino, das instituições de saúde. Tudo isso nós encontramos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O reconhecimento, a nossa Constituição trouxe também para nós o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos protegidos pela lei. A importância do ECA deriva exatamente disso, né? De reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. De acordo com isso, nós podemos afirmar que ele veio para colocar a Constituição em prática. Ele veio, a Constituição trouxe a lei maior, como ela né, o mandamento maior, mas esse mandamento, como eu disse agora há pouco, ele precisava de uma forma de ser cumprido, né, que isso não está na Constituição, está nessa lei que a gente chama de lei infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sendo também que ela trouxe também a inovação da participação, da grande participação popular, né, a grande participação da sociedade através dos conselhos, né, dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, né, e dos conselhos tutelares desses direitos, né? Essa é a função primordial dos conselhos que nós conhecemos hoje em dia
a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E outra pergunta que nos surge nesse momento, né, o que é que o ECA garante para essas crianças e para esses adolescentes enquanto direito subjetivo? Né? O ECA ele é um documento que traz a doutrina da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente e que coloca a criança e o adolescente como sujeitos de direitos com proteção e garantias específicas. Como a gente já citou aqui anteriormente, né, esse conceito de objetivo geral do ECA, mas volto a repetir, para que isso se cumpra, né, existem dois princípios básicos fundamentais. O primeiro deles é o do interesse do menor, né? do melhor interesse. Quem já desenvolveu alguma atividade profissional ou teve a oportunidade de participar de uma audiência, né, em que esteja presente o Conselho Tutelar, né, ou o Ministério Público, ele sempre costuma dizer nas audiências cíveis que tratam sobre algum interesse de um menor, ele diz, olha, a gente está aqui em busca do melhor interesse da criança ou do adolescente, desse menor de idade, não é? Todas as decisões, por esse princípio, todas as decisões que dizem respeito ao menor devem levar em conta seu interesse superior. Ao Estado, né, cabe garantir que a criança ou o adolescente tenham os cuidados adequados quando pais ou responsáveis não são capazes de realizá-los. Quando a gente fala em Estado aqui, não é o ente Estado de Alagoas, ou Estado da Paraíba, ou Estado de Pernambuco, mas o Estado como nação, o governo federal. Né? Cabe a todos os entes brasileiros essas garantias. Garantir que uma proteção integral à criança e ao adolescente. E o segundo princípio, que está implícito no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o princípio da prioridade absoluta. Não é? Esse princípio também está contido naquele artigo da Constituição que eu citei para vocês, o artigo 227, quando ele estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser tutelados com absoluta prioridade. Certo? Considerando esses dois princípios, o ECA tenta garantir aos menores os direitos fundamentais que todo sujeito possui. E quais são eles? Dos quais a gente não vive sem eles, né? Quais são eles? Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho, né? Enfim, resumindo, né, tudo para que se possa ter a cidadania plena. Né? Então, vejam que esses preceitos, eles casam muito bem com o objetivo que nós temos principal na nossa educação brasileira, que é formar cidadão, né, pronto para exercer plenamente, né, e criticamente os seus direitos frente à sociedade. Né? Então vejam como esses objetivos casam perfeitamente com os objetivos da educação nacional. Né? E aí no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
nós temos quais são os deveres dos conselheiros tutelares, né? E também no artigo, se não me falha a memória, eu não vou citar para não correr o risco de falhar, né? Mas vocês encontram também no Estatuto da Criança e do Adolescente quais são os deveres do gestor escolar. É muito importante que nós nos atentemos para essas questões, que muitas vezes nós passamos desapercebidos e o pior, nós usamos algumas desculpas infundadas para não observância da legislação. Como exemplo disso, eu posso citar que muitas vezes gestores deixam de tomar atitudes disciplinares, defendendo-se, dizendo que não pode fazer isso em face do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um mito. Inclusive, na Semana da Pedagogia, na segunda Semana da Pedagogia de 2019, o eixo central da Semana da Pedagogia 2019 foi a questão da violência, e seus reflexos no ambiente escolar. A primeira noite de debates nós trouxemos figuras, autoridades ligadas à área jurídica. Então nós tivemos uma mesa redonda que foi coordenada pela professora Luciana Alves, que é atual presidente da seccional da UAB aqui em Penedo, é também docente do curso de Direito da Faculdade Raimundo Marinho e também era coordenadora à época do curso de Direito aí da faculdade. Então, ela coordenou uma mesa redonda que foi formada, contou com a presença também do juiz Claudemir Avelino e do conselheiro tutelar Alisson Dantas, que também é aluno do curso de Direito aí da Faculdade Raimundo Marinho. Então, para nós desmistificarmos essas questões relativas à aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente no ambiente escolar, tanto em relação aos gestores, quanto em relação aos próprios pais ou responsáveis por alunos. Quantas e quantas vezes nós já presenciamos em reuniões de pais e mestres ou mesmo em conversas particulares entre a coordenação de escolas e os pais, que se fazia reclamação de determinadas atitudes do aluno dentro do ambiente escolar, seja em relação aos professores ou em relação a outros colegas, e o pai virar para a diretora, para a coordenadora escolar e dizer: mas eu não posso fazer nada, porque senão o conselho tutelar vem atrás de mim. Outro mito. O Estatuto da Criança e do Adolescente não veio impedir que pai ou mãe algum discipline seu filho, dê a disciplina que é necessária para o bom desenvolvimento de sua personalidade ou de suas ações e atitudes perante a sociedade que o cerca. O Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, veio para impedir os excessos, para impedir a disseminação da violência doméstica contra a criança e contra o adolescente. Porque haviam pais, como ainda há pais e mães, que exacerbam no disciplinamento, nos castigos corporais. E foi para isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio impedir que esses excessos aconteçam. Mas ele não veio
proibir que nenhum pai, nenhuma mãe exerça o seu poder familiar sobre o seu filho. E isso inclui a questão da disciplina do filho, né? Então, eu espero que eu tenha trazido novos conhecimentos para vocês. Vai estar disponível hoje, junto com essa aula, também o exercício. Vocês terão um texto referência sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sua aplicabilidade no mundo real. E aguardo que nós possamos nos encontrar mais uma vez na próxima semana para uma nova aula, para uma nova troca de experiências, certo? E que a gente possa continuar pedindo ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós, e que afaste logo esse mal que se abateu sobre o mundo. Então, a todos vocês, um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Beijo.